Olá, concurseiros. Hoje eu trago essa prova da SEDUC 2025, né, para a função de administrador. E para alguns, essa prova pode até ter sido motivo da sua reprovação, né, ou até mesmo da sua aprovação. E neste vídeo, a gente vai fazer a correção de algumas questões. É uma prova, o nível dela é um nível mediano, não é um nível difícil, mas também não foi um nível muito fácil, porque a NUCEP, ela já trouxe outras provas, e eu vou trazer aqui, vou corrigir algumas com nível bem facinho, certo? Então ela traz aqui esse post aqui, né? As questões de 1 a 5 refere-se ao seguinte post publicado no Instagram do Senado Federal. Aí ele traz aqui, ó. Xenofobia é discriminação a diferentes culturas e nacionalidades. É crime de ódio. Logo abaixo ele diz práticas que caracterizam o delito. Olhe só, observe como é que inicia essas práticas aqui, ó. Fazer comentários desrespeitoso, inferiorizar os costumes, ridicularizar o sotaque, acusar o imigrante, ironizar o tipo físico, comparar seu local de origem com o da vítima, considerar a vítima inferior intelectualmente devido à sua cultura. O que é que a gente pode perceber aí? O que a gente pode perceber é que todos iniciam ó, com o verbo no infinitivo, né? Ó, fazer, inferiorizar, ridicularizar, acusar, ironizar, comparar e considerar, né? A gente vai responder a questão 3 porque teve um seguidor que ele me pediu para responder a questão 3, a 4 e a 5, né? E vamos lá para a parte da terceira, né? A questão 1 e 2 eu vou trazer ela logo em outros vídeos. A 1, se eu não me engane, a questão 1 aqui, a banca anulou, né? Se eu não me engano, a banca anulou. A 1 e a 2. Mas eu vou depois responder e vou trazer o motivo dessa anulação, né? O porquê ela anulou. Vamos lá para a questão 3. Na questão 3 diz assim: na sequência de enunciados iniciados por verbos no infinitivo, com os quais se caracteriza a atitude xenófoba, os verbos de todas as orações regem sintaticamente. Isso aqui, esse nome sintaticamente, é muito importante, porque a análise que você vai fazer é com relação à sintaxe, certo? E não com relação à morfologia. Então, o que você observa, ó, na sequência de enunciado iniciado por verbos no infinitivo, né? O que eu chamei a atenção lá. Com os quais se caracteriza a atitude xenófoba, os verbos de todas as orações regem sintaticamente. É complemento nominal? É adjunto adverbial? É objeto indireto? É objeto direto? Ou é predicativo? Então, é preciso a gente ir lá e observar, né? Se você vem aqui, ó, fazer comentário desrespeitoso, inferiorizar os costumes, ridicularizar o sotaque. Primeiro, a gente já elimina aqui a questão de complemento nominal. Não é complemento nominal, né? Porque se você observar, ó, comentários, ó, fazer comentários. Comentários está completando o sentido de um verbo. Inferiorizar os costumes. Os costumes está completando o sentido de um verbo. Então, não está completando o sentido de um nome, né? Se você observar, todos estão completando o sentido de um verbo. Então, a letra A já está descartada. Não é adjunto adverbial também, porque não traz uma circunstância, né? Objeto indireto. Objeto indireto, vamos lá. Se você observar aqui, ó, fazer comentário.
O verbo fazer é um verbo transitivo direto. Quem faz, faz algo. Faz o quê? Comentários desrespeitoso. Então, comentário desrespeitoso é o objeto direto. Inferiorizar, do mesmo jeito. Quem inferioriza, inferioriza algo ou alguém. Aqui, no caso, é os costumes, que está completando o sentido de inferiorizar. Ridicularizar também é verbo transitivo direto. Então, se você observar, todos esses daqui é um verbo transitivo direto. Se tem verbo transitivo direto, só pode ter o quê? Objeto direto, certo? Então, a resposta correta aqui é objeto direto. Letra D. O predicativo precisava ter alguma característica, né? Atribuir alguma característica, o que a gente não consegue observar. Vamos avançar para a questão 4. Questão 4 diz assim, ó. Assinale a oração em que o predicado se classifica como verbo nominal. Agora sim. Agora a gente vai falar sobre a questão de predicativo. E aí, primeiro, você precisa entender que tipo de predicado é esse verbo nominal. Porque tem o predicado verbal, tem o predicado nominal e tem o predicado verbo nominal, né? O predicado verbo nominal é aquele em que o predicativo, ele precisa ter um predicativo, né, e precisa ter um verbo significativo. O verbo significativo é um verbo de ação, né? Se você observar na letra A, inferiorizar os costumes. Os costumes não é uma característica, não é um atributo de inferiorizar. Então, aqui nós não temos um predicado verbo nominal. Que para ter um predicado verbo nominal, a gente precisa seguir dois passos. Primeiro passo, encontrar um verbo de ação, que é o verbo significativo. E o segundo, uma característica, né? Na letra A não tem. Na letra B, ridicularizar o sotaque, também não tem, né? Acusar o imigrante, também não. Ironizar o tipo físico. Ó, ironizar o tipo físico. Nós também não encontramos aqui um atributo, né? Uma característica. Agora, na letra E, diz assim, considerar a vítima inferior. O que é que acontece aqui, ó? Considerar é um verbo significativo. A vítima, a vítima, aqui é o objeto, no caso, o objeto direto. E inferiorizar, ou aliás, inferior, é uma característica do objeto, certo? Então, aqui sim a gente pode dizer que temos um predicado verbo nominal. Então, a resposta correta aqui é a letra E. Letra E. Vamos responder aqui a quinta questão. Na quinta questão, ele diz assim: em é crime de ódio. Locução adjetivo de ódio. Expressa que o crime é o que aí? Que você entende aí? Letra A é suscitado pelo ódio entre os imigrantes. B, dissemina o ódio entre os imigrantes. C, é motivado pelo ódio aos imigrantes. Letra D, exacerba o ódio dos imigrantes. Ou é alvo do ódio dos imigrantes. Quando ele diz, ó, é crime de ódio. Então, de ódio aqui, ou seja, é motivado, esse é crime de ódio, é motivado pelo ódio de alguém, né? Então, é um crime motivado pelo ódio de alguém, que é o que a gente se encontra aqui na letra C. É motivado pelo ódio
aos imigrantes. Então, assim, a gente vai finalizar aqui até a questão 5. Depois, em outro vídeo, para não ficar mais longo, eu vou responder a questão 6 adiante, né? Porque a gente vai precisar ler o texto. E aqui na leitura do texto eu quero chamar a atenção de algumas palavras, principalmente por conta da interpretação do texto que vai exigir aqui na questão 6, certo? Então, assim, é, se você gostou, né, da correção, se inscreva, faça um comentário aí no vídeo aí, exigindo outras questões e até a próxima.